Olá a todos, começamos o programa Ponto de Vista Especial Esporte. Eu que tenho aqui Roberto Lopes, Cacá Vilaverde e Vinícius Firmino. Vamos falar agora dessa pré-rodada, a última da Série B e a penúltima da Série A. Começando, Roberto, Série B, que a gente começa agora, destaque da semana. Olá, Wendel. Olá, Vinícius. Olá, Cacá. Pessoal do Facebook, pessoal da TV Assembleia, bom dia. A Série B, ela demonstrou uma coisa que ficou bem clara para quem acompanhou de perto desde as primeiras rodadas. A Série B iniciou a sua competição com 5 representantes do Nordeste: Santa Cruz, Náutico, ABC, CRB e Ceará. Os 5 representantes do Nordeste. Destes 5, 3 caíram para a Série C. Santa Cruz, Náutico, ABC. O CRB escapou na penúltima rodada e o Ceará conseguiu o acesso. Então, esta para mim foi uma grande decepção para o futebol nordestino. Dos 4 times rebaixados para a Série C, 3 são do Nordeste e 2 do estado de Pernambuco, aqui vizinho. Cacá Vilaverde. Momento ruim para o Nordeste que pode culminar ainda com a queda do Sport para a Série B, né? Seria um tri-rebaixamento pernambucano. Resumo final da Série B, ao meu ver, levando em conta nosso ponto de vista de Alagoas aqui, é que não foi um ano muito bom para o CRB, eu acho que para a Série B não. Em nenhum momento o time mostrou uma consistência em termos de jogo, em termos de equipe. O CRB praticamente brigou a competição inteira na metade de baixo da tabela, sempre teve a maior parte do tempo povoando essa região ali. Nunca se vislumbrou a possibilidade de entrar no G4. No começo do campeonato talvez, mas isso nunca foi consistente. O time teve muita variação durante o jogo, o campeonato inteiro, até em termos de técnico, né? Foram 3 técnicos durante todo o campeonato. Então acho que não foi um ano muito interessante para o CRB, não. Logicamente consegue se manter na Série B, o que é um ganho, né, em termos até econômicos e de calendário para o ano que vem. Mas é um ano para tentar se tirar lições e não se repetir os mesmos erros em 2018, ano em que teremos CSA e CRB na Série B. Então, você bota aí ainda no próximo ano a cobrança de ter o seu principal rival na mesma série que você. Então, a cobrança com certeza vai ser muito maior por parte dos torcedores. Vinícius Firmino. Bom dia aos internautas, aos telespectadores da TV Assembleia, Cacá, Roberto, Wendel. Sobre o que o Roberto falou, assim, a gente tem a lei do equilíbrio aí, né? Apesar de ter caído 3, estão subindo 3 no Nordeste também. Em tempo que o Sport pode cair, o Ceará sobe. Então, assim, eu não concordo assim que de fato o momento é ruim para o Nordeste, porque a gente teve também 4 acessos e 4 caídas. É ruim para Pernambuco. É ruim para Pernambuco. Pernambuco é que sai perdendo com isso aí e Alagoas sai ganhando com isso. Mas assim, a Série B para o time alagoano, eu vejo que ela serviu também como uma lição que a gente já conhece, que a Série B ela se conquista com elenco, né? O CRB, pensando no ano passado, que fez até um campeonato legal, principalmente inicial, mais uma vez não conseguiu se manter, e dessa vez foi pior do que o ano passado. Então assim, fica também um legado para o CSA, que está entrando no ano que vem, que não basta ter 11 jogadores, a gente tem que ter além dos 11, a gente tem que ter umas peças de reposições interessantes que venha a suprir as necessidades quando os 11 melhores, assim. Campeonato longo, né? O campeonato é longo, então assim, o CRB já conhece, assim, pode até ser uma sequência de erros da diretoria do CRB, até a gente também entende das limitações financeiras que o time tem e tal, mas eu acho que fica esse legado aí mais para o CSA do que para o CRB, que já tem um tempo aí de Série B. Queria fazer uma provocação. O Roberto falou sobre essa queda, o Vinícius já antecipou um pouco, caíram 3, né? Subiram 3. Mas
eu acho que a única certeza na Série A é que um nordestino vai cair, certo? Concordam comigo? Porque você tem hoje para disputar... Já tem o Atlético Goianiense que já caiu. O Atlético Goianiense que Já vai caiu, cair. Você tem é. Avaí com 39, não é isso? Isso. Sport com 39 E a Ponte Preta. e a Ponte Preta com O 39 e o Vitória Vitória com brigando, 40, com não é isso? 40, é. Com 40. Você ainda tem o Curitiba brigando. Então, tipo, você só tem mais O um. Curitiba brigando também. O Curitiba também? Tá na briga pra não cair. Curitiba tem 43. 43 pontos. O Curitiba Mas é o último que tá provavelmente, brigando. Vai escapar. pela distância, vai escapar. É. Então, tipo, basicamente, um nordestino vai cair de certeza. Isso. Pelo que o caminhar. Pelo que tá se desenhando, é. E o Ceará sobe nesse sentido. Mantém-se o número de representantes nesse sentido, mas Sim. pode aumentar o número de representantes na Série B. Isso. De 5 vai pra 6, Mas não é em isso? compensação, você cai na Série A. Não. Você cai... Você Não sobe um? Não, mas você vai manter os 5. Você sobe, não, Você cai sobe o o Ceará. Sport. Você sobe o sobe o Ceará e desce o Sport. Isso, Aí mantém. cinco. Mantém. os cinco. Sim, mas se o Vitória cair, pode cair 2. O Vitória ainda sim, corre o risco de é. cair. Não é, a questão Sim, aí entendi. é que não é só um time do Nordeste que pode cair 2. Os dois podem cair. Então, assim, nada depende da última rodada, nada A tá gente definido vai ver ainda. mais pra frente, pelo menos a gente vai ver a tabela da próxima rodada da Série A. Inclusive tem confronto direto nessa rodada. A gente vai ter Ponte Preta e Vitória, em Campinas. Eu só quero retornar um pouco a discussão em relação à Série B, porque ainda há uma decisão a ser tomada, que é a questão do campeão da Série B. O América Mineiro leva uma grande vantagem, 2 pontos de vantagem para o Internacional. O Internacional joga com o Guarani, não é Em isso? casa. Joga com o Guarani em casa e o América joga com o CRB em casa. Então, assim, o título de campeão é importante, você está sendo título de campeão brasileiro. O América Mineiro, por ter 2 pontos de vantagem e jogar em casa contra o CRB, acredito que ainda é o favorito para ganhar o título em relação ao time do Internacional. E pensando com relação a 2018, a gente está fazendo aqui as projeções de quem sobe, quem fica, com relação à Série B, a gente começa a perceber que para o ano que vem, a Série B tende a ser um pouco mais equilibrada do que foi nos últimos anos. Porque a gente não vai ter aquele time que desce com o carimbo que vai voltar no ano seguinte. A gente teve anos que caiu o Botafogo, e o Botafogo já no ano seguinte já tem praticamente carimbada a vaga que vai voltar, já tivemos o Vasco da Gama, esse ano foi o caso do Internacional, já tivemos o Atlético Mineiro. Ano que vem, e não vai acontecer, a gente tem descido times que não estão nesse patamar de que chegam na Série B já com a sua... Lógico que um Sport, quando desce, é favorito a subir, você tem essa configuração, mas tende a ser mais equilibrado do que foi nos últimos anos. Até a própria Série C, com essa queda desses 2 de Santa Cruz e Náutico. Santa Cruz e Náutico, também tende a ser muito mais movimentada, muito mais disputada. Né? Você ter 2 times grandes no Nordeste, que são Náutico e... Um dado que a gente tem é que, tipo, os 12 maiores orçamentos do país estarão na Série A pela primeira vez em 6 anos. Bem, então, você vai ter uma Série A também mais equilibrada, né? Com todos os grandes lá disputando, e uma Série B, vamos botar entre essas aqui, esvaziada, né? Porque não vai ter nenhum dos times dos grandes clubes do Brasil, dos 12 grandes, não vai ter ninguém lá, mas ela tende a ser mais equilibrada por conta disso. Mas aí surge exatamente uma provocação. Você vai começar em 2018 com 12 maiores orçamentos Na Série A. dos 20. Se os 12 ficarem entre os primeiros, você já tem uma pressão enorme na parte de baixo. Não é quase uma chance de que, tipo, no ano 2018, a chance de alguém cair dos grandes fica bem maior? Mas tem uma informação que não precisa ser... Você não está contando com a incompetência. Mas tem uma informação que precisa ser colocada nesse contexto todo. O Sport, que provavelmente pode cair, tem grande chance de ser rebaixado, ele faz parte do Clube dos 13. E por fazer parte do Clube dos 13, ele tem um orçamento maior do que todos os outros times que vão disputar a Série B. Sim. O Sport vai levar, em relação financeiramente que eu estou falando... É o extinto Clube dos 13. Né? É do extinto Clube dos 13. Mas mesmo assim eles continuam tendo uma verba a mais. O Sport, por fazer parte deste grupo, ele tem essa verba e provavelmente, financeiramente, vai levar vantagem em relação aos outros 19 times que irão disputar a Série B. Se o Sport cair, claro. Em compensação, ele leva dívidas também desse ano para o ano que vem.
Mas todos os times que caem da Série A, eles caem com dívidas. Todos. Todos, sem exceção. O problema é não saber administrar essa dívida e acontecer como a gente já viu com a América de Natal, que saiu da B, da A foi para lá na D. O Santa Cruz já fez esse caminho uma vez. É o olho grande, né? Saiu na A, caiu para D, subiu e está querendo fazer de novo o caminho. Já caiu da A para B, da B para C, né? Então, essa preocupação com o orçamento que você faz no ano que você está na Série A, as dívidas que você acumula e a não permanência na elite lá do futebol, pode prejudicar você no ano seguinte quando você der. Eu acho que o mais importante para a gente aqui de Alagoas, em relação à Série B, é que, claro, são duas coisas importantes. O CSA subindo e o CRB, que a diretoria do CRB tem aprendido a lição. Porque montou um time de 2016 com elenco, em 2017 outro elenco, e muito pior do que o de 2016, faltando peças importantes de encaixes que tiveram em 2016 e que não estavam em 2017. Roberto, o problema também não é nem a questão de faltar peças, ou seja, o CRB ele vem anos e anos insistindo nas mesmas peças. Quando não é isso, ele quer recontratar os mesmos jogadores. Em 2017, então, em 2016, o CRB fez uma campanha histórica na Série B. Foi a melhor classificação do CRB em anos que jogou a Série B. Por isso que ele renovou com Aí essa renovação aconteceu e a gente reforçando esse sentimento de que a renovação era correta, o CRB conquista o tricampeonato alagoano. Então você vê com ele, fizemos a campanha muito boa na Série B no ano anterior. Renovamos com esse pessoal. Fomos tricampeões alagoanos. Quer dizer, na cabeça do regatiano está tudo certo. Mas você acha que a Série B desse ano tende a ser o campeonato alagoano é parâmetro? Mas a questão é não se iludir, a questão é cair nessa ilusão. Se você pegar os campeonatos cariocas, os campeonatos carioca, paulista, gaúcho, mineiro, não é parâmetro nem para o campeonato brasileiro, o campeonato alagoano muito menos. Então não adianta, se você vai com um time campeão alagoano e pega esse time e acha que tem que ser a base de 70%, 80% do time que vai disputar um campeonato brasileiro, você está se iludindo. Não é isso. Até porque o CRB não foi tão bem assim no campeonato alagoano, apesar do título, né? Jogou bem mal. Jogou bem a final, né? Os dois jogos da final. Isso. Mas eu digo assim, é o sentimento da vitória, do título, que ilude o torcedor. Esse time tá com 2 ou 3 peças, a gente... Mas o torcedor regatiano é assim por natureza. Mas acho que todo, que quando ganha um título, ganha um troféu, acho que o time é o... Por exemplo, top. O CSA agora ganhou a Série C, está tendo a mesma filosofia do CRB. Já renovou com alguns jogadores, perdeu um lá, outro cá, mas a base é a mesma. Agora tem um diferencial, assim, eu acho que o CRB ele peca, ele erra, no momento que ele tem um desgaste de jogadores já com até a própria diretoria. Por exemplo, quanto tempo o Boaventura está no CRB? Tem uns 3 anos, né? Mas eu acho que essa questão de... eu acho também. Mas essa identificação com o torcedor e com o time, eu acho bom. Eu acho válido. Eu acho que está faltando no futebol brasileiro o vínculo do jogador com a torcida. Eu entendo, mas você pegar um jogador que está 3, 4 anos no CRB, onde ele é titular absoluto. Não, mas, Vinícius, acho que se o cara estiver jogando esses 3 anos em alto rendimento, eu concordo. Mas você acha que ele como você vai criar ídolos no futebol? Eu não sou contra isso. Beleza, o Boaventura está lá, mas não só é o Boaventura. Tem uma série de jogadores ali que vai e volta e é titular absoluto. Eu acho que o que tem que se avaliar tá rendendo, né? A função que tem que desempenhar, está desempenhando com maestria, porque se não tiver tem que ser substituído, aí eu entendo, mas eu acho que você substituir só pela substituição, só porque o jogador está ali há 3 anos, eu acho que não. Mas a avaliação aí, e esse ano? Não, mas eu acho que a dupla de zaga do CRB, ela é boa. Eu concordo. Mas foi a zaga que mais levou gol na Série B, então o gol normalmente não é só exclusivamente da dupla de zaga. Você tem que ter uma falha coletiva.
assim, de jogadores que não marcam na frente, de jogadores que não marcam falhas nas laterais, o goleiro e assim mais sucessivamente. Eu acho que deixa eu te fazer uma pergunta, você está tentando isentar a dupla, dupla do CRB de levar gol? Eu acho que a zaga do CRB é ruim. Eu acho que Boaventura e Adalberto merecem ser titulares. É colocar o peso desse saldo de gols, desse número de gols que o CRB recebeu durante toda a Série B, não apenas nas costas de Adalberto e Boaventura, de todo um sistema defensivo que não funcionou. Não, beleza, mas eles têm culpa no cartório. Eles são parte desse sistema, lógico. Não posso dizer, os zagueiros não têm culpa. Tem, lógico que tem. O Adalberto falhou, o Boaventura falhou em vários lances. Isso não tem como negar. Agora, você dizer que Adalberto e Boaventura são zagueiros ruins, eu discordo. Eu tenho um exemplo. Inclusive são zagueiros artilheiros. Eu tenho exemplo. Fizeram muito gol durante a temporada. Existe um exemplo para contrapor essa opinião dele, é a questão da Série A. O Flamengo hoje tem o maior ou melhor ataque do futebol brasileiro, em termos de gols durante o ano inteiro, não do Campeonato Brasileiro, durante o ano todo. Mas a sua zaga está levando gols, todos os jogos, muitos gols. Hever e Juan são jogadores ruins? Claro que não. Então não é a dupla. Quando você faz o comparativo de que está levando gol, os gols levados por qualquer time não são exclusivos, não são exclusivamente da dupla de zaga. É do contexto geral. Faz parte também, mas não é exclusivo. A gente está indo para o nosso primeiro intervalo. Na volta a gente volta com a classificação da Série B. A gente volta já. O que é urgente para você? Para muitas famílias, a prioridade é não morrer de frio. Eu agradeço todo mundo que está doando os cobertor por causa do frio, né? Para esquentar meus filhos, principalmente, né? A gente é pobre e nem sempre a gente tem dinheiro para comprar, né? Preciso da LBV. Aqueceu o meu coração. Quando a LBV chamar, diga sim. Olá, voltamos com o programa Ponto de Vista, Especial Esporte. Estou aqui com o Roberto Lopes, com o Cacá Vilaverde, com o Vinícius. Vamos falar aqui da Série B. Roberto Lopes, por favor. A Série B, realmente a gente está voltando aqui. E eu queria, antes da gente continuar falando da Série B, eu queria ver a classificação, né? Mostrar a classificação da Série B, para ver como está. Na penúltima rodada, como é que está essa classificação? Você vê que o América Mineiro tem 70 pontos, Internacional 68, Ceará 64 e Paraná 63. Esses 4 já garantidos na Série A. Aí vem Londrina com 59 pontos, Vila Nova 58, Oeste 58, Juventude 51, Boa Esporte 49, Brasil de Pelotas 48, Paysandu 48 também, Criciúma também 48, aí vem o CRB com 45 pontos, junto com o Figueirense com 45, Goiás 44, Guarani 44, e aí sim, os 4 últimos que estão rebaixados, Luverdense 41, Santa Cruz 37, ABC 34 e o Náutico 32 pontos, segurando a lanterna. Você vê como sexta-feira é uma coisa terrível, né? A sexta-feira. Você falou Juventude 51 e logo depois tinha o Boa Esporte. Você ia falar Juventude 51, boa ideia. Mas estão pertinhos ali, né? Né? E aí, o que dizer dessa classificação, Cacá? Você vê que na classificação ainda, apesar de conseguir alcançar em pontos alguns times ali, o caso do Londrina pode alcançar o Paraná e a casa do Luverdense pode chegar ainda acima. A questão ali deve ser por conta do número de vitórias que já não pode ser mais alcançada, né? Então a Série B já está definida. Mas o Londrina não pode alcançar o Paraná. Não pode? Não. Não, você fica com 62. Fica 62. A Série B terminou
com uma rodada de antecedência, né? E a questão agora é começar a pensar 2018, né? Esses times que vão conseguir o acesso para o ano que vem, como vão se comportar? Porque o que você tem como característica, que a gente vê já há alguns anos acontecendo isso, alguns desses times que conseguiram acesso nesse ano já voltarem no ano que vem para a Série B. Você vê, o primeiro time rebaixado esse ano da Série A, o Atlético Goianiense, foi o campeão da Série B em 2016. Então, essa é uma característica que já se repete há vários anos. Vários times que sobem, descem, né? Faz o acesso e no ano seguinte já faz o descenso. É o caso do Avaí também, que está perigando descer para a Série B ano que vem e subiu ano passado. Positivo para a nossa querida Chapecoense, né? Que consegue se manter mesmo. Vinícius, mas para a gente ver, vamos tentar visualizar a última rodada da Série B. Vamos ver como é que estão os jogos da Série B. Veja aí. Já tivemos na terça-feira esse jogo foi antecipado, Santa Cruz e Juventude 5-2. Como era um jogo que não valia mais nada, anteciparam esse jogo para terça-feira. Já aconteceu 5-2 no Arruda, Santa Cruz e Juventude. Ainda teremos Brasil de Pelotas e Criciúma, Figueirense e Paysandu, Vila Nova e Londrina, Oeste e Goiás, ali Paraná e Boa Esporte, o jogo que vale a disputa de título América e CRB, Luverdense e Náutico, outro jogo que também vai estar valendo a disputa de título Internacional e Guarani, e encerrando a Série B, Ceará e ABC. Bom, depois que a gente está vendo esses jogos finais, a última rodada do campeonato, Vinícius, Kaká, eu queria que a gente analisasse os dois jogos que realmente importam na reta final. América, Mineiro e CRB e Internacional e Guarani. Quem tem realmente mais chance? E como é que vocês estão vendo esses dois jogos na última rodada? Por incompetência, acredito eu, até mais do Internacional, porque ele não teve um início muito bom de campeonato brasileiro da Série B, o América está com a mão na taça, né? Porque além de estar na frente já com 70 pontos, acho que são 2 pontos de diferença, pega o CRB. Fora. Não é fora? Em casa. Joga Independência. O CRB joga fora. Né? Pega o CRB fora, onde para o CRB já não vale mais nada, já está em ritmo de final de ano. Então, eu acho que está muito mais... Mas, Kaká, eu vou entrar num assunto polêmico aqui, que a gente fala dos bastidores do futebol e raramente se traz à tona. E se chegar uma mala branca do Internacional para o CRB segurar o jogo? Pode acontecer. No futebol existe isso. No futebol existe isso. Pode chegar um emissário do Internacional lá no CRB e falar, segure o jogo aí, joguem duro que a gente precisa desse título. Apesar de que a gente ouve notícias que vêm de Porto Alegre de que o Internacional não quer esse título. Mas por quê? Porque o Grêmio, eles lá em Porto Alegre, existe uma azul, Porto Alegre é uma cidade dividida no meio, né? Metade é azul, metade é vermelha, como aqui em Alagoas também é assim, em que o Internacional tira onda, os colorados tiram onda dos gremistas porque tem um título da Série B, um título de um campeonato dito como de segunda divisão. Então, eles não querem ter esse título. Mas pior ainda, não é não ganhar? Não sei. Porque como é uma tiração de sarro histórica, vocês têm um título da Série B. Mas é motivo para você ganhar mais sarro ainda, pô. Mas a pergunta que tanto o gaúcho como o brasileiro faz é o seguinte, Vinícius, Kaká, foi uma decepção para o Internacional não ser campeão da Série B? O Internacional trouxe Leandro Damião, trouxe Camilo no meio do campeonato. Acho que a decepção, mais do que não ser campeão, é a decepção de você ter tido uma Série B tão pesarosa. Era para o Internacional ter garantido o seu acesso a 5, 6 rodadas. Só um time eu acho que não foi tão bem. O Vasco no passado. Vasco passou vergonha praticamente na Série B do ano passado, né? Chegou na última rodada com risco de não conseguir subir. Mas o Inter, pelo elenco que montou, até pelo planejamento que a gente viu ele fazendo... Era para ter subido com mais antecedência. Era para subir com sobra. Indiscutível. Eu acho que o que pesa contra o time colorado é isso. É não ter feito uma Série B do tamanho
que o Internacional e o seu elenco poderiam ter feito. E sobre essa piada interna lá interna, né, lá dos gaúchos, eu acho que é mais vergonhoso pro Inter não ganhar a Série B do que ganhar. O time que inclusive já está se ajeitando para o ano que vem, inclusive com a ida do Roger lá do Botafogo, né? Quer dizer, o time já está pensando já no próximo ano. Assim como o CSA, o Inter muda de fase já com o time da fase para a qual passou. Por exemplo, o CSA está mantendo praticamente 75% do time da Série C para a Série B. O Inter já tem um time de Série A? Não, tanto que está se reforçando, né? Tirou o Roger lá do Botafogo e eu acho que tem que se reforçar ainda mais. Apesar tem de o Abel, né? O Abel vindo. Já está certo o Abel indo para o Internacional? Tá bem encaminhado. Então, vai se reforçar. Apesar de você já ter no elenco Camilo... Mas você já tem, eu quero dizer, você já tem umas peças ali interessantes para você não pode pegar esse time da Série B e jogar na Série A. Não, de forma alguma. Né? De forma alguma. Do Alessandro, você não sabe se o Alessandro vai continuar ou se vai voltar lá para o River Plate. Quer dizer, vai ter que contratar gente. De repente não seja para agora, porque tem Campeonato Gaúcho ainda para acontecer, tem o primeiro semestre para ser jogado. Mas o Internacional vai ter que se reforçar, porque com o time que tem hoje, esse time do Internacional é um time de Série B melhorado, né? É um Série B Plus, mas não é um time que dá para jogar Série A. Nesse sentido, Roberto, a gente fala no próximo bloco da Série A, não é isso? Ponto de Vista Esporte volta daqui a pouco com a Série A. Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. A AIDS não tem cura, mas tem tratamento. Por isso é tão importante descobrir se tem o vírus ou não. Porque se você inicia o tratamento, tão logo descobre que é portador do vírus HIV, você tem a possibilidade de não desenvolver a doença. Procure uma unidade de saúde, faça o teste. Ele é rápido, gratuito e seguro. Cuide de você, cuide de quem você ama. De volta com o Ponto de Vista Esportes, agora no nosso terceiro bloco, ao lado de Wendel Palhares, Kaká Vilaverdes e Vinícius Firmino. Agora vamos falar da Série A. Para iniciar a Série A, queremos passar para vocês a classificação para ver como está cada time nessa disputa da Série A, faltando 2 rodadas para terminar o campeonato. Corinthians já campeão, 71 pontos em primeiro lugar, segundo Grêmio, 61, terceiro Palmeiras com 60, quarto Santos com 59. Em seguida, Cruzeiro 56, Flamengo 53, em sétimo Botafogo 52. Até aí todos com a vaga garantida na Libertadores. Oitavo vem o Atlético Mineiro com 50 pontos, Vasco da Gama com 50, Bahia é o 10º com 49 pontos. Depois vem Atlético Paranaense com 48, Chapecoense 48, São Paulo 43, que rondou aí a zona de rebaixamento. 46 pontos, São Paulo. Fluminense 46, Coritiba 43, Vitória 40 pontos. Abrindo a zona de rebaixamento, Ponte Preta 39, Sport do Recife 39, Avaí também 39 e o Atlético Goianiense já rebaixado com 34 pontos. Kaká, Vinícius, o que esperar nessas 2 últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, sabendo que o Corinthians já é o campeão? E sabendo que o Atlético Goianiense já foi rebaixado. E o Atlético Goianiense também rebaixado. Não, a briga agora é para saber quem vai ser rebaixado e aquela última vagazinha na Libertadores, né? A gente tem hoje, se a gente der uma olhada, 4 clubes ou 5 clubes disputando 3 vagas para cair, não é isso? Os Z4 a partir a régua ficou ali no Curitiba. Do Curitiba para baixo, está todo mundo disputando. O Curitiba, como já tem 43 pontos, me parece que já tem praticamente a sua vida
garantido. Apesar de que temos 2 rodadas ainda, ele tem que conseguir mais pelo menos 2 pontos aí para se garantir fora do Z4. A gente não pode esquecer aí, pontuar que ainda tem campeonato, porque a gente tem 3 disputas aí. A gente tem disputa para não ser rebaixado, disputa para Libertadores e disputa para Sul-Americana. Né? Aquela galera ali no meio da tabela. Essa disputa pela Sul-Americana fica mais como um prêmio de consolação. Eu acho que a disputa... Mais um prêmio de consolação para um time menor, por exemplo, a Chapecoense, é um campeonato assim, internacional. A disputa é pela Libertadores, por quem vai disputar a Libertadores já caindo diretamente na fase de grupos, né? Que é uma vantagem, você não precisa passar todo aquele perrengue de pré-Libertadores, de 2 jogos mata-mata já de início. Eu acho que a disputa vai estar mais aí. O problema é que o campeonato termina dia 3 de dezembro e você ainda não tem, dependendo do desempenho de Grêmio e principalmente de Flamengo na Sul-Americana, você não tem essas confirmações ainda. Né? Porque a Libertadores termina na próxima semana, mas a Sul-Americana só termina depois que acaba o Campeonato Brasileiro. Se o Flamengo passar dessa fase semifinal e for disputar a final, você ainda pode ter, depois de terminado o Campeonato Brasileiro, vaga, né? Uma vaga, a classificação sendo modificada em termos de vagas, com a abertura de mais uma vaga para um time. Mas aí que está o grande problema. Vocês não acham que, com tanta vaga na Libertadores, o Campeonato Brasileiro ficou um pouco esvaziado nessa luta pelo título? Eu acho que o número de vagas, como você sempre vem dizendo, Roberto, excessivo, eu não vejo como um demérito. Eu acho que por nós termos uma confederação, que é a Conmebol, tão pequena em termos de países, nós temos, se não me engano, 9 países ou 10 países na Conmebol. Então, para você fazer um campeonato, você tem que distribuir um maior número de vagas. E pelo ranking que você tem na nossa confederação, Brasil e Argentina sempre vão ter que botar mais times nesse campeonato, principalmente depois da saída do México aqui da Libertadores. Então, eu não vejo isso como demérito. Vejo, sim, que muitas vezes, durante o Campeonato Brasileiro, se pensa mais em ganhar uma vaga na Libertadores do que ser campeão brasileiro. Né? Tem muita gente que só vê o Campeonato Brasileiro como um campeonato de acesso à Libertadores. Eu acho que aí é se trabalhar em termos de marketing para se valorizar ainda mais o Campeonato Brasileiro. Para ele não ser apenas uma porta de acesso à Libertadores da América. Nesse ponto de vista, eu concordo com você, o campeonato está esvaziado, porque hoje em dia só se vê o Campeonato Brasileiro como um acesso para a Libertadores. Eu falo isso pelo seguinte, porque os telespectadores, os internautas que estão vendo... E acho que não é diminuindo o número de vagas que você vai valorizar mais o campeonato. Mas eu falo isso porque vocês que estão nos assistindo agora e acompanham o Campeonato Brasileiro, eu estou aqui, vocês podem ver. O Corinthians é o campeão. Tá. Quem vem em segundo é o Grêmio. O Grêmio jogou boa parte dos seus jogos com o time reserva. Palmeiras, idem. Santos, idem. Cruzeiro, idem. Flamengo, também. Botafogo, também. Ou seja, são os times que vêm logo atrás. Os times que estão disputando, que poderiam disputar o título com o Corinthians, disputaram boa parte, bons jogos do seu campeonato brasileiro com o time reserva porque estavam priorizando outra competição que não era o Campeonato Brasileiro. Então isso esvazia, sim, o Campeonato Brasileiro. Eu acho que a Sul-Americana deveria voltar a ser como era, os 4 times que primeiros colocados, campeão da Copa do Brasil, tudo bem, o G4, como era conhecido. Desta forma, os campeonatos seguintes de 2018, 2019 vão ser exatamente assim. O time grande que não estiver disputando a Libertadores Sul-Americana, provavelmente será o campeão brasileiro. Infelizmente é isso que eu penso. O que você acha, Vinícius? Essa sua teoria, uma coisa para contra-argumentar a sua teoria. Se esses times jogaram com time reserva, sem dar tanta atenção ao campeonato, por que eles estão entre os 7 primeiros colocados? Porque aqui a gente só tem Corinthians e Cruzeiro, que são os invasores aí dos times da Libertadores. A pergunta, o que eu estou querendo dizer é o seguinte, é que eles estão entre os 8 colocados, mas em nenhum momento, quase que em nenhum momento, ele ameaçou o título do Corinthians.
Não, o Corinthians foi ameaçado. Eu não acredito que tenha sido. Aí, O Corinthians deu uma queda, mas não foi ameaçado. Foi Mas ameaçado. aí- Quantos pontos? Chegou a ter o quê? 3 pontos de Não, diferença? 6 pontos. Mas, Sim, Roberto, se Cinco a gente fizer um retrocesso, é uma questão também de comportamento e de, digamos, cultura futebolística. Pelo seguinte, em 92, o São Paulo foi campeão da Libertadores da América. A Libertadores era tão desvalorizada, mas tão desvalorizada, que esse título do São Paulo foi transmitido pela rede OM de televisão. Uma televisão pequenininha lá do Paraná, que naquele ano, inclusive, tinha tirado o Galvão Bueno da Rede Globo, levado para lá para transmitir os jogos de futebol, e ela tinha conseguido também os direitos de transmissão da Fórmula 1. Mas era tão desvalorizado o campeonato da Libertadores que a Rede Globo não fazia questão de transmitir. Com o título do São Paulo, em 92, e no ano seguinte, o bicampeonato, começou-se a valorizar novamente a Copa Libertadores da América, né? Em consequência, quando você começa a valorizar a Libertadores, parece um contrassenso, mas o Campeonato Brasileiro começa a perder interesse, o título do Campeonato Brasileiro começa a perder, não vou dizer que ninguém em sã consciência, nenhum torcedor vai dizer, eu não quero ser campeão brasileiro, ninguém vai dizer isso. Mas começa a valorizar mais a classificação à Libertadores, né? A conquista da Libertadores torna-se obsessão para certos times. Naquela época, o Palmeiras ainda não era campeão da Libertadores, o Corinthians não era campeão da Libertadores, e isso começou a virar uma certa obsessão para esses dois times, né? Porque você já tinha o Santos campeão há décadas atrás, o São Paulo conseguindo um bicampeonato em sequência. Aí você começa para Corinthians e Palmeiras a se tornar uma obsessão, né? Porque eram os dois grandes de São Paulo que não tinham esse título continental. O Vasco, sempre sofrendo também gozações dos flamenguistas porque não tinha, também se torna uma obsessão para o Vasco a ida à Libertadores da América. E para ir à Libertadores, você tinha que, quando você tinha menos vagas, você tinha que ser ou campeão ou vice-campeão brasileiro, né? Então você tinha um campeonato ainda com algum valor. Quando você começou a aumentar o número de vagas, e eu não acho o aumento do número de vagas um erro, você começou a esvaziar um pouquinho o Campeonato Brasileiro e valorizar mais a Libertadores. Mas a valorização da Libertadores não se deu por conta do aumento do número de vagas, mas pela obsessão dos clubes brasileiros em conquistar esse campeonato. Mas você vê... A obsessão maior aí, ao meu ver, é o seguinte, no início da década de 90 para cá, quando começou a se valorizar de novo a Libertadores. Os times da Europa começaram a ter mais visibilidade, até pela questão da mídia, né? Internet chegou e tal. Quem é que não quer enfrentar um Real Madrid, um Liverpool, um Barcelona? Então, assim, a Libertadores, o brasileiro ele é usado para chegar na Libertadores, como a Libertadores ela é usada para chegar no Mundial. Entendeu? Então, assim, acho que começou, foi o Flamengo. O Flamengo pega o Liverpool. O Liverpool não era o tão badalado do Liverpool. Começou, eu acho, a ter esse gostinho na época quando o Real Madrid veio jogar aqui. Não. E quando o São Paulo foi lá, jogou com o Milan. Né? Então, assim, eu acho que o objetivo maior de tudo isso é trazer a taça de campeão mundial para o país. Entendeu? Outra coisa que eu vejo, assim, 2 pontos, além desse fator, o Mundial passou a ser, recentemente principalmente, receber mais atenção da FIFA. Super Só em valorizado. 2000 a FIFA assume, mas ela começou a ter um pouco mais de atenção. E assim, quanto ao que o Roberto está falando, eu acho que o brasileiro, principalmente por ser o primeiro ano, ele ainda não despertou para a cultura de uma Libertadores de ano inteiro. De ano inteiro, exatamente. Então o Palmeiras, o Flamengo, o Atlético Mineiro, só o Grêmio conseguiu ter o espírito de tipo, olha, é o ano inteiro, eu vou conseguir equilibrar isso. Eu acho que não vai ser em 2018 nem em 2019, mas ao passar do tempo, o Flamengo, o Vasco, os times grandes do Brasil vão começar a entender, tipo, o Libertadores se joga assim, é o ano inteiro e a gente vai começar. E Wendel, isso acontece nos campeonatos europeus. Eu ia dizer isso. Você pega a Champions League, é o ano inteiro, onde os times de fato eles se dedicam muito mais a isso, mas eles conseguem e têm elenco para trabalhar paralelamente. Não, você não vê o Barcelona poupar o Messi do Campeonato Espanhol por causa da Champions League. Você não vê o Real Madrid poupar o Cristiano porque vai ter um jogo da Champions League. Só aqui no futebol brasileiro que acontece esse tipo de coisa. É que na Europa, não. A questão é que na Europa você tem os campeonatos nacionais
seguindo a mesma tabela dos campeonatos continentais. Você tem, eles acabam praticamente juntos, né? Até eles conseguem fazer uma tabela de que a Champions, o final da Champions League, seja o ápice do campeonato. É o último jogo da temporada. Os campeonatos, geralmente os campeonatos nacionais terminam um pouquinho antes, uma semana antes, para você ter a final da Champions isolada, para ser ela o principal foco de atenção. E, paralelo a esses dois campeonatos, o nacional e o continental, você ainda tem uma Copa Nacional seguindo junto aqui. No Brasil a mesma coisa, você vai ter a Libertadores e a Sul-Americana, que são os dois continentais. Lá você tem a Europa League e a Champions. E aqui você tem o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. O problema do nosso calendário nacional, vamos voltar novamente a um ponto polêmico, é a questão dos estaduais, que roubam uma fatia. E aqui no caso no começo do Nordeste, do ano, dos regionais também roubam uma fatia do início do campeonato, em que você poderia espalhar mais os jogos, fazendo com isso, poupando mais jogadores, não desgastando tanto eles durante todo o ano. Porque esse desgaste, você começa um ano jogando estadual, regional, aí começa o Campeonato Brasileiro. Você vai chegar e no final do campeonato, esse jogador vai estar estourado. Ele vai ter jogado muito mais do que o estadual é pré-temporada. Mas o campeonato estadual, os campeonatos estaduais, na minha opinião, eles são essenciais. Talvez não sejam tão importantes, mas eles são essenciais. Porque se você pegar direitinho, se você acaba hoje com os campeonatos estaduais, você já imaginou, vocês que estão me ouvindo aqui, vocês estão nos vendo, você já imaginou quantos jogadores vão ficar desempregados? Quantos técnicos vão ficar sem emprego durante o primeiro semestre inteiro? Você já imaginou você que mora no interior, que mora em Capela, que mora em Penedo, que mora em Palmeira dos Índios, que mora em Viçosa? Torcedor do Penedense. Como torcedor do Penedense, como é que vocês vão ver o seu clube jogar? Aonde é que vocês vão ver seu clube jogar? Mas me diga uma coisa. São os campeonatos estaduais. Roberto, tem algumas ligas, alguns campeonatos nacionais pela Europa que só são 18 clubes, não é isso? Só. Se você também enxuga um pouco isso, uma Série A com 18, uma Série... Você consegue manter menos datas também desse nacional. Mas eu acho 38 rodadas. Mas acho que num país do tamanho do Brasil, você com acho 20 clubes é o ideal. A questão é tentar encaixar e transformar os estaduais em portas de acesso para divisões inferiores do Campeonato Brasileiro. Porque eu entendo tudo que o Roberto falou, a questão da paixão do torcedor regional pelo clube da cidade, mas tem que se ver hoje em dia o futebol de uma forma mais ampla, né? Isso era em 1930, onde você não tinha... Hoje em dia o futebol é global, é maior. Eu acho também... Você não pode acabar com o estadual de uma hora para outra. Agora, tem que se encontrar uma fórmula de encaixar ele dentro dessa perspectiva nova do futebol brasileiro. Mas a solução ela chegou há algum tempo atrás. Tipo, CRB e CSA, que estão dentro do campeonato do Nordeste. E hoje dentro da Série B. Dentro da Série B, eles não disputariam o campeonato estaduais do início, ele entraria numa fase de grupo. Já chegou a acontecer. Então, por aí seria a solução. Agora, deixar do torcedor de Penedo, ver seu time lá no Alfredo Lee, deixar do torcedor de Capela, ver seu time lá jogando, de Palmeira dos Índios jogando, isso não pode acontecer. É desempregar muita gente. É desempregar e botar muita gente na rua. Mas eu digo assim, Roberto, ele jogar lá nesse estádio, eu acho válido. A questão é que para esses clubes, para o CSE, para o Penedense, para o Capela, para o Murici, para o Coruripe, o campeonato só tem graça quando o CSA vai jogar lá, quando o CRB vai jogar lá. Porque aí é que aflora a rivalidade, é o meu time que é daqui da minha cidadezinha, jogando contra o grande da capital. Aí para ganhar, para ter a vitória, para se aquele negócio dos Davi e Golias, né? Para eles só tem graça quando acontece isso. Mas eles vão ter que lutar, esses times vão ter que lutar entre eles para pegar CRB e CSA numa fase posterior, entendeu? Porque eu fui a 2 jogos do Penedense na Série B, lá em Penedo. A torcida estava lá, charanga, bandeira, comemorando, gritando com os gols. Importante, o torcedor do interior... Pena que não subiu, pena que não subiu. Vocês que moram no interior, vocês sabem a importância de ver seus times, ver o time da sua cidade jogar lá.
Temos a tabela, né? Os jogos, né, da Série da Série A para ver essa penúltima rodada com o Fluminense e Sport, o Corinthians e o Atlético Mineiro, o Cruzeiro e o Vasco, Curitiba precisando dos 3 últimos pontos para se livrar do rebaixamento contra o São Paulo, o Grêmio enfrenta o Atlético Goianiense. A Ponte Preta tem o Vitória, um jogo dos desesperados, aí o Avaí recebe o Atlético Paranaense, Flamengo e Santos, Bahia e Chapecoense, e o Palmeiras recebe o Botafogo. Destaque da rodada. Sem dúvida nenhuma, na minha opinião, Ponte Preta e Vitória e Fluminense e Sport. Esses 2 jogos, provavelmente, dependendo dos resultados, definem a situação do rebaixamento. A emoção da rodada, do final do campeonato agora é a zona de rebaixamento. Eu acho que o jogo Santos e Flamengo, no caso Flamengo e Santos, já que o jogo é na Ilha do Urubu, lá no Luso Brasileiro, também é um jogo importante. Porque o Flamengo envolvido com a Sul-Americana como está, se conquistar uma vitória contra o Santos, também praticamente garante a sua vaga na Libertadores e o Brasileiro. E querendo ou não, o Cruzeiro e Vasco é bom, porque o Cruzeiro está ali, o Flamengo ganhando do Santos, acho que o Cruzeiro cai, aí faz uma modificação. Mas o Cruzeiro já tem a vaga garantida via Copa do Brasil. Mas a pergunta é que volta a se repetir, que time o Flamengo vai botar em campo? Acho que o Flamengo vai ter que viajar para jogar no meio de semana, para jogar com o Júnior. Então assim, que time o Rueda vai botar em campo? É isso que eu estou falando antigamente. Antes, eu sou da época, mas aí vocês sabem disso, eu sou da época em que futebol brasileiro, Flamengo, Corinthians, Vasco, Fluminense jogavam domingo, quarta, domingo, domingo e quarta, e com o mesmo time. Eu lembro do Flamengo de Andrade Adil e Zico jogava quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Não tinha essa de poupar. Não existia essa história de poupar jogador porque está com isso, está com aquilo. Melhorou. O futebol hoje corre mais, mas também os elencos são maiores. Os elencos são melhores. Então, assim, eu não consigo entender, eu não vejo na Europa isso acontecer. Eu não vejo isso na Europa, só vejo aqui no futebol brasileiro você poupar jogador. O jogador ganha muito bem. O jogador tem médicos, tem fisioterapeutas, tem nutricionistas, tem toda uma estrutura para fazer isso que ele faz, jogar bola. Por que poupar? Por que poupar? Não tem sentido isso. Não consigo entender. Consigo entender essa história de poupar jogador. Porque pode se machucar. Grêmio e Atlético Goianiense vai ser o jogo mais esvaziado do Campeonato Brasileiro. Porque o Atlético Goianiense já rebaixado e o Grêmio com a cabeça na semana que vem lá em Buenos Aires. Então, quer dizer, o que esse jogo vai representar para o campeonato? Eu fiz uma promessa no programa passado que nós iríamos olhar os potes das seleções classificadas para a Copa do Mundo. A gente vê isso depois do intervalo. Eu fiz uma simulação. Há mais de 40 anos, um grupo de médicos criou uma organização de emergência médico-humanitária capaz de oferecer ajuda às pessoas em meio a desastres naturais, epidemias ou guerras, atendendo os mais necessitados sem se importar com raça, religião ou ideologia. Hoje, Médicos Sem Fronteiras envia equipes totalmente preparadas para responder a emergências por todo o mundo. Nossos profissionais são financiados por pessoas como você e eu. Conheça-nos, participe, apoie, porque juntos chegamos mais longe.
Programa Ponto de Vista Especial Esporte. Eu estou aqui com o Roberto Lopes, com o Cacá Vilaverde, com o Vinícius Firmino e vamos agora conferir os potes das 32 seleções classificadas para a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. O pote 1 tem a Rússia, anfitriã, e tem a Alemanha, Brasil, Portugal, Argentina, Bélgica, Polônia e França. Já o pote 2 tem Espanha, Peru, Suíça, Inglaterra, Colômbia, México, Uruguai e Croácia. Pote 3 tem Dinamarca, Islândia, Costa Rica, Suécia, Tunísia, Egito, Senegal e Irã. E no pote 4, Sérvia, Nigéria, Austrália, Japão, Marrocos, Panamá, Coreia do Sul e Arábia Saudita. Cacá Vilaverde, já fez a sua simulação? Já, cara. Fiz uma simulação botando o Brasil num grupo da morte. Você pode... vai ser campeão, tem que ser assim, não pode ter... pode facilitar, não. Você pode ter... a única regra que vai ser seguida nesse sorteio, já que a divisão, ao contrário das outras Copas, não vai ser por região, vai ser pelo ranking da FIFA, na distribuição em potes das seleções. A única regra que vai ser obedecida é o seguinte: você não pode ter clube da mesma confederação no mesmo grupo. A única confederação que pode ter mais de um time, mais de uma seleção no mesmo grupo é a UEFA. E também só pode ter 2, certo? Então você pode ter 2 europeus no mesmo grupo, mas não pode ter clubes da mesma confederação além da europeia. Então eu montei um grupo você pode ter um grupo com Brasil, Espanha, Suécia e Nigéria. Porque você gosta muito do futebol brasileiro, né? Seria o grupo da morte. Seria um grupo interessante. O grupo da morte. Também você pode ter uma baba. Você pode ter também um sorteio bem favorável ao Brasil. Mas eu achei interessante essa formatação que vai ser dada ao sorteio. Acho que é dia 1º de dezembro. 1º de dezembro. Né? Eu só queria destacar, antes de falar dos potes, as seleções do Panamá e a seleção da Islândia. Eles vão disputar a Copa do Mundo pela primeira vez. Então, assim, é importante para que esses países estar no hall da elite do futebol brasileiro, né? E o Brasil é o único país a disputar todas as edições. Considero nesta fase, nesta Copa do Mundo do ano que vem, o Brasil, junto com a Alemanha e a França, os 3 principais candidatos ao título. Bélgica não? Não, eu acho que Brasil, Alemanha e França estão um pouco à frente da Bélgica. A Bélgica tem um grande time, fez uma grande Eurocopa, mas eu ainda acho que a camisa pesa na hora H. A camisa vai pesar. Um destaque? A única coisa que parece estranho para quem olha essa distribuição dos potes da Copa do Mundo, como ela é baseada no ranking da FIFA, e só quem está lá dentro da FIFA entende como esse ranking é montado, como a pontuação desse ranking é feita, parece estranho para quem olha assim e vê, por exemplo, 2 campeãs mundiais, no caso da Espanha e da Inglaterra, estarem no grupo, no pote B, enquanto você tem, por exemplo, Polônia e Portugal, ou Polônia e Bélgica, né? Ou Portugal e Bélgica no pote A. Sendo que nenhuma dessas 3 seleções que eu falei aqui, Bélgica, Portugal e Polônia, tem títulos mundiais. Na verdade, é baseado nesse ranking, que é o ranking de agora, né? Foi divulgado recentemente. Então, parece estranho, né? Então, você, com essa distribuição de potes, dos clubes, através do pote A, B, C e D, você pode ter, numa primeira fase, na fase de grupos do Mundial, 2 campeões mundiais no mesmo grupo. Mas é exatamente esse ranking da FIFA que desequilibra para criar o grupo da morte. Exatamente. Vinícius, algum destaque desses 4 potes? Desculpe. Não, eu fiquei... Só para não deixar a ponta solta aqui e não ser impedido de entrar no Uruguai. O Uruguai também é campeão mundial e está no grupo. Não, eu fiquei só até um pouco pressionado pelo pote 2, né? Que traz 4 potências que poderiam de fato estar no pote 1. Que é Inglaterra, Espanha, Uruguai e Colômbia.
Eu acho que isso aí vai dar. Podemos né? até ter uns 2 grupos da morte, assim, né? Pelo desenho desse ano, né? Exatamente. Nesse sentido agora, a gente está na reta final, vou deixar as considerações finais para cada um. Roberto Lopes. Vai uma informação para vocês que a Justiça Federal concedeu um efeito suspensivo e os votos da famosa urna 7 do Vasco estão valendo. Então, Eurico Miranda é o presidente atual do Vasco e vai continuar até que este efeito suspensivo seja derrubado ou não. A outra informação é que o zagueiro Jorge Felipe está indo para Portugal, apesar de ter renovado com o CSA recentemente, mas uma proposta irrecusável, o CSA liberou e, infelizmente, para o futebol alagoano, para a torcida do CSA, Jorge Felipe está indo para o futebol português. Vinícius, para depois o Kaká dar uma encerrada com a... A expectativa maior desse ano de futebol fica mais para o CSA, né? O CSA agora, Série B, então pro alagoano mesmo a expectativa é fazer um bom torneio e aprender, na verdade, com os erros do próprio rival. Kaká. Só lembrando que durante a semana tivemos também a divulgação da tabela básica do campeonato alagoano. Também houve sorteio, porque o campeonato alagoano ano que vem com 9 clubes, só vai ter um turno. Vai ter o campeonato feito só em um turno. Então, o jogo CRB e CSA, houve um sorteio para saber de quem seria o mando de campo. E o mando de campo será do CRB. O CRB terá direito a 70% da torcida no Clássico. E como ganhou o direito de ter o mando de campo no Clássico, o CRB viaja para encontrar o Asa em Arapiraca e o CSA, em compensação, recebe o Asa em Maceió. Primeiros jogos da rodada do alagoano, o CRB joga em casa contra o Céu, se não me engano, e o CSA viaja a Boca da Mata para enfrentar o Santa Rita. Deixa só 30 segundinhos para mandar um abraço à aniversariante de hoje, a Iela. De hoje não, da semana. Da semana, aniversário da Iela que está festejando. E a Rafa Dantas, que está vendo a gente, mandou um abraço aqui para a gente pelo WhatsApp. Faltou só um recado do Kaká, né? Rápido para encerrar. Hoje nós temos... Não, é uma dica cultural, não é gastronômica, é cultural. Hoje no Bar do Reinaldo, lá no Rei, na Confraria do Rei, nós teremos Love Rock, pop rock internacional romântico, para quem tem coração leve e tranquilo. A gente agradece a Roberto, ao Kaká, ao Vinícius e agradece também a você pela audiência. Até uma próxima.